Esse é o quinto vídeo da série sobre Blazor. Dessa vez eu vou falar um pouco sobre upload de arquivos. Existem algumas maneiras de se fazer isso, alguns componentes já disponibilizados pela comunidade. Eu vou utilizar um que foi criado especificamente pelo Steven Sanderson, mas com algumas atualizações feitas por outros membros da comunidade técnica. Então, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E se você não acompanhou os primeiros vídeos da série, os primeiros 4 vídeos, dá uma olhada na playlist que eu fiz aqui no meu canal. Então, vamos criar aqui o nosso projeto Blazor com Visual Studio 2019. Como eu falei em vídeos anteriores, eu tenho a versão 3.0 e 3.1 do .NET Core instalado na minha máquina. Eu vou dar um nome aqui, Blazor Upload File. E eu vou escolher o Blazor Server App, mas a aplicabilidade é exatamente a mesma para o Blazor WebAssembly App. Se você não sabe a diferença entre esses dois tipos, dá uma olhada no primeiro vídeo da série, que está aqui no canal, onde eu explico a diferença entre eles. Então a gente tem aqui uma aplicação Blazor Server tradicional, e a primeira coisa que a gente precisa fazer é adicionar um pacote referente ao upload de arquivo. No nosso caso, eu vou utilizar esse Blazor File Uploader. Ele é uma extensão do Blazor Input File disponibilizado pelo Steven Sanderson, que foi um dos criadores do Blazor. Vou instalar a versão mais recente aqui, que é compatível com o .NET Core 3.1. A diferença entre essa e a original do Steven Sanderson é que existem alguns recursos adicionais para validação de extensão, para algumas propriedades adicionais para upload de vídeos, etc. Aqui está o pacote original, se você não quiser utilizar esse que eu estou utilizando, porque para demo especificamente, porque eu vou demonstrar, tanto o original feito pelo Steven Sanderson como esse que eu instalei funcionam exatamente da mesma maneira. Então, se a gente for no nosso componente principal, na nossa página index, onde a gente vai fazer a nossa demonstração, para que o componente de upload funcione perfeitamente, a gente precisa referenciar aqui no host, no underscore host, um arquivo JavaScript que é o que vai fazer interoperabilidade entre o componente Blazor, o file uploader e o DOM. Então precisa referenciar, e para que a gente possa enxergar globalmente o nosso componente de upload, eu vou referenciar aqui no imports.razor o namespace referente à classe que a gente precisa utilizar e referenciar para utilizar o file uploader em si. Então a gente já referenciou aqui o arquivo JavaScript no underscore host, e no underscore imports a biblioteca que a gente importou via NuGet. Deixa eu apagar aqui o conteúdo, vou trocar aqui de Hello World para file upload. E aqui no bloco de código do nosso componente, lembrando que você pode criar um arquivo separado só para o seu bloco de código. Eu demonstro isso num futuro vídeo. Então eu criei uma propriedade aqui do tipo iFileListingTree, que está disponível referente ao componente file upload. E vou criar aqui um método handleFileSelected, que é o evento que vai ser disparado assim que o usuário fizer o upload de arquivo, selecionar um arquivo em si na caixa de seleção do browser, escolher um arquivo, esse evento vai ser disparado e ele está recebendo um array de arquivos, porque existe a funcionalidade de múltipla seleção de arquivos, e eu estou pegando aqui somente o primeiro arquivo da lista
que eu só vou trabalhar com um no caso. Para trabalhar com o componente de upload, o nome dele é input file e no evento onChange é só referenciar o método que a gente acabou de criar, handle file selected. Não precisa passar parâmetro, porque o próprio valor do componente já representa os parâmetros aqui de forma implícita. E se a gente colocar um breakpoint aqui na nossa aplicação e rodar, a gente vai perceber que o evento onChange já é disparado, já aparece um componente simples de upload de arquivos na tela. Então deixa eu selecionar um arquivo aqui, uma imagem do logo do Blazor. Então, a partir do momento que eu selecionei o arquivo, o evento onChange já foi disparado. Se a gente der uma olhada nas propriedades aqui do array de arquivos, aparece aqui a extensão do arquivo, o nome do arquivo, a data da última modificação, o tipo dele, que é image/png, o tamanho do arquivo em bytes. Então, existem uma série de propriedades que dá para a gente utilizar, inclusive o string referente ao arquivo em si, porque existem, depois que o arquivo é selecionado e é enviado para o servidor, dá pra gente, tem algumas opções para a gente armazenar esse arquivo, que é gravar numa pasta específica, que é gravar num banco de dados ou gravar num storage separado, como por exemplo no Azure Storage, que é o que é talvez o modo mais recomendável, porque fica fora da aplicação o armazenamento de arquivos e imagens. E para demonstrar aqui o funcionamento do componente, eu vou criar aqui um elemento de imagem na tela, tamanho máximo, largura máxima 300 pixels, altura autoajustável, e eu vou converter o string do arquivo que foi feito o upload para base 64, que se você não tem familiaridade com esse padrão, eu vou deixar um link aqui na descrição para facilitar a sua compreensão. Então a gente vai pegar os arquivos, depois que o usuário fizer o upload do arquivo, selecionar um arquivo específico, a ideia é pegar o string do arquivo e converter isso para bytes e depois para base 64 para exibir na tela. Então, para fazer essa conversão para base 64, eu vou criar aqui um novo método, getBaseFile 64 file. Vou criar aqui um array de bytes e como no handle file selected eu estou populando uma propriedade do tipo iFileListEntry, que já tem as propriedades do nosso arquivo, eu vou fazer a leitura desse arquivo, que vai retornar para mim um memory string, um objeto do tipo memory string. A partir do momento que a gente tem um memory string, lembrando que qualquer tipo de operações com string é necessário que seja utilizado em métodos assim, que a partir da versão 3.1 do .NET, por questão de performance. Então, se você tiver um sistema legado e converter para 3.1, a aplicação vai gerar uma exception em runtime referente a isso. Então, estou populando aqui a variável string image_base64, estou convertendo para o array de bytes do nosso string para a base 64. Aqui eu vou mudar para sync também, para ser mais performático, e vou chamar aqui o nosso, depois de ter feito o upload, eu vou chamar o nosso método getBase64file, que vai converter para a base 64 para a gente, e vou avisar para o componente de que o estado mudou, ou seja,
algo que está presente na tela, precisa ser feito a renderização novamente do DOM por conta de mudança de estado. Se a gente rodar a nossa aplicação aqui e selecionar o mesmo arquivo, poderia ser outro sem problemas. Deixa eu selecionar o arquivo aqui. Já aparece aqui automaticamente a nossa imagem, porque a gente converteu para a base 64 e está exibindo nesse padrão na tag IMG do HTML. Eu só vou colocar aqui uma condição para checando se o image base 64 está nulo ou não, e só vai exibir isso na tela, o componente de imagem na tela, se tiver diferente de nulo, para não ficar uma imagem quebrada lá enquanto o usuário não faz o upload de algum arquivo. Então, se a gente fizer o processo novamente, mas fazendo o debug do arquivo, rodar a aplicação. Então, se a gente der uma olhada aqui na nossa conversão para a base 64, é uma string relativamente grande aqui. Para alguns cenários, a utilização de base 64 não é muito performático. Para alguns casos é interessante, para outros não. Mas se você tiver dúvida de como das diferenças entre a base 64 e outros tipos de padrão, eu vou deixar um link aqui nos comentários também para você dar uma olhada. Agora que a gente já utilizou de forma simples e básica o nosso componente, eu peguei aqui no GitHub do Steven Sanderson um CSS que permite deixar um pouco mais amigável a usabilidade com o usuário, permitindo a funcionalidade de drag and drop no componente. Então eu peguei exatamente o mesmo CSS que tem lá. Então vou no nosso arquivo site.css, eu vou copiar e colar aqui. Então o nome da nossa classe é drag and drop zone. E eu vou criar uma div aqui que vai fazer o embed do nosso upload, o nosso componente de upload. Vou colocar aqui para dentro, e aqui dentro da div, após o componente de upload, eu vou colocar uma mensagem aqui mostrando o status do upload para o usuário, e o valor padrão vai ser arraste um arquivo, por favor. Vou referenciar aqui dentro da div após o componente de upload, e após a conversão ter sido para a base 64 ser finalizada, eu vou mudar aqui o estado da variável para upload feito com sucesso. Eu poderia ter colocado isso lá no outro método, após a chamada do método getBase64File, também, sem problema nenhum. Ficaria até mais interessante. Se a gente rodar aqui o projeto novamente, está carregando. Aparece aqui uma área para fazer drag and drop de arquivos. Eu vou minimizar aqui um pouco para aparecer a área de trabalho. Então, se a gente arrastar a nossa imagem para o componente, ele fez o upload, exatamente o mesmo comportamento lá, porque disparou o evento onChange, e já renderizou aqui a nossa imagem utilizando o padrão base 64 e mudou o status da mensagem para upload feito com sucesso. Então é relativamente simples de trabalhar com upload em Blazor, porque já foram disponibilizados componentes para isso. Você pode criar o seu customizado se você tiver alguma necessidade específica também. Não é muito complicado.
E caso você trabalhe com funcionalidade de seleção de múltiplos arquivos, você consegue fazer o loop nesse array de arquivos aqui e fazer a operação um por um, ao invés de selecionar o primeiro da lista com first order default, que é o que eu fiz aqui, porque nesse exemplo eu estou trabalhando com um arquivo só. Então dá para você trabalhar com múltiplos arquivos também sem problema nenhum. E em relação às opções que a gente tem para fazer upload de arquivo, que eu tinha comentado antes no vídeo, se você quiser aprender como fazer upload de arquivos no Azure Storage, que é uma forma muito segura de fazer armazenamento de arquivo com os arquivos fora da aplicação, dá uma olhada nesse artigo, nesse vídeo que eu criei, que é Upload mais Vue.js mais .NET Core, mas de certa forma o que facilita muito o processo de deploy, o processo de release de aplicações é não manter os arquivos de imagem dentro de uma pasta da aplicação, porque isso pode tornar desnecessariamente complexo, pode haver algum tipo de falha quando você precisar replicar essas instâncias da aplicação para diferentes servidores num cenário que precisa de mais escalabilidade, questão de segurança também. Então é mais recomendável deixar os arquivos, não só a imagem, mas também PDFs, documentos, qualquer tipo de arquivo que precise de segurança num storage protegido, como o Azure Storage, e existem outras opções no mercado também. Então esse foi o episódio 5 da série sobre Blazor. Se você tiver alguma dúvida a respeito de qualquer coisa que foi feito nesse episódio, pode deixar aqui nos comentários. Lembrando que toda quarta-feira e todo domingo eu estou liberando um vídeo aqui no canal sobre o assunto, e toda sexta-feira no meu blog no Medium, cujo link está aqui na descrição. Muito obrigado, até a próxima.